T aqui genérico, a gente passa para cá, para essa informação aqui da nossa rota. Então, o que isso faz? Isso faz com que, na importação, nós dizemos em que tela que nós estamos e assim nós conseguimos capturar o parâmetro exato dessa tela. Dessa forma, nós conseguimos evitar erros em tempo de desenvolvimento. Fala pessoal, eu sou o Vinícius Guedes e hoje junto nós iremos aprender sobre rotas de navegação, mas especificamente sobre o React Navigation e a versão 7, a última versão atualmente do React Navigation. Sabe quando você está em uma rota, ou seja, você está em uma tela e precisa direcionar o usuário para outra tela? Por exemplo, você está na tela de login, precisa direcionar o usuário para a tela home, porque está autenticado, ou direcionar ele para a tela de cadastro, porque ele precisa se cadastrar. É justamente isso, esse conceito de navegação e de uma tela para outra que a gente vai aprender aqui hoje. Só que sem ficar teoria, sem falar demais, sem blá blá blá, bora pro código que hoje eu vou mostrar para você o que nós iremos fazer juntos. Então temos aqui nosso aplicativo. Eu acabei de criar esse aplicativo com React Native Init, tá? Um aplicativo CLI, não é um aplicativo Expo. A gente vai aprender aqui do modo CLI. Chamei esse aplicativo meu de App Routes, tá bom? Então um aplicativo convencional, assim como se cria ali um aplicativo cru mesmo, temos aqui a AppTSX, e a gente vai simular um aplicativo que tem 3 telinhas, a tela de login, a tela home e a tela de cadastro, tá bom? Para o usuário poder se cadastrar, tá bom? A gente vai fazer uma simulação de telas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estrutura mínima, que é justamente com essas telas. Eu vou criar a pastinha chamada src. Dentro de src, eu vou criar uma pasta chamada screens. E dentro de screens, eu vou criar 3 arquivos. Vou chamar um de home.tsx. Outro arquivo, irei chamar ele de login.tsx. Irei chamar um outro arquivo de register.tsx, tá bom? Esses vão ser os 3 arquivos que a gente vai simbolizar 3 telas diferentes. Aqui dentro da nossa home, nosso primeiro arquivo que a gente criou, vou criar uma estrutura mínima, tá bom? Eu vou criar aqui a nossa... Na home não, vou criar dentro da tela login, tá bom? Do arquivo login. Import React, de dentro do próprio React, que a gente vai trabalhar com o arquivo visual. E eu irei importar também a view de dentro do React Native e também o text de dentro do React Native, tá bom? E eu vou dar uma estrutura convencional, export default function, estou criando a login, eu vou chamá-la de login também. E eu vou dar o return, e aqui dentro eu vou chamar a view, eu vou chamar a minha text, tá? E eu vou chamar esse carinha de login. Dentro de src, eu vou criar o meu arquivo app.tsx, tá? Perceba que não é mais dentro de screens, e sim dentro de src, eu vou criar nosso arquivo chamado apptsx, e dentro de apptsx vou fazer a mesma coisa. Import React, de dentro de React, e aqui dentro de React eu vou fazer import, na verdade é isso mesmo, import login, de dentro de screens/login, tá bom? Eu vou dar um export default function app. Iremos criar aqui nossa carinha. Eu vou dar um return em login. Beleza? Nossa estrutura simples. Eu irei apagar a apptsx, que já veio para a gente de maneira default. Vou ficar apenas com a apptsx dentro de src. E dentro da index, o que eu vou fazer é agora direcionar para a nossa apptsx que está dentro de src. Nesse momento, o que a gente vai fazer é abrir rodar nosso aplicativo. Vou dar um yarn iOS aqui pra gente. Olha só, nosso projeto acabou de rodar, tá bom? Não acusou falha nenhuma, rodou certinho nosso projeto. Só que acontece que o nosso projeto, o texto login está aqui mais acima, tá vendo? Então, a gente vai estilizar a nossa view para que ele comporte no centro da tela. Então, eu vou passar um flex como um align items como center e um justify content para a gente também como center, beleza? Então, aqui agora o nosso login está centralizado em tela para a gente, tá? Deixa eu somente replicar esse código agora para outras telas. Vou replicar para home, tá bom? Então, aqui no lugar de login, eu irei colocar como home. Salvei. Irei replicar para a register. E no lugar de
login, iremos renomeá-la para register. Então, assim, todas as nossas telas a gente vai saber, né? Então, temos a login, quando for a home vai ter home, quando for a register vai ter register, beleza? Mas como que a gente navega agora sim, né? Como que a gente navega entre uma página e outra, entre uma tela e outra, beleza? Ou a gente vai utilizar a documentação justamente do React Navigation, que está em reactnavigation.org. Mas fique tranquilo, tá? Esse link e tudo que a gente utilizar aqui nesse projeto, nessa aula, a gente vai ter disponível aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então, aqui dentro da documentação do React Navigation, nós temos que nos atentar a alguns pontos, tá? Primeiro, a versão, tá? Para esse vídeo, nós iremos trabalhar com a versão atual, a versão mais estável, né? Que é a versão 7. Tá? Mas temos aqui desde a versão 1 até a versão 7, entre elas a versão 5, que foi muito usada, a versão 6, que ainda é muito usada, e a versão 7, que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Aqui fala se a gente quer trabalhar com atualização, né, da 6 para 7, só que não a gente quer implementar uma nova versão. Fala um pouquinho sobre como iniciar, os pré-requisitos que você precisa ter, né? Você já tem que ter familiaridade com o React Native, com o React Hooks, com o React Context, que a gente vai utilizar muito, que o React Context, né? Até fala aqui que é de maneira avançada, e os requisitos mínimos que o seu projeto precisa ter, como, por exemplo, o React Native na versão 0.72 ou mais. Se a gente vier aqui no nosso projeto, vamos fechar tudo aqui. Se nós viermos no nosso projeto, no nosso package.json, vocês vão ver que a nossa versão do React Native é 0.74, então estamos dentro do requisito. Expo, nós não estamos utilizando Expo, mas se você estiver utilizando Expo, você precisa estar na versão 49 ou superior, e o TypeScript na versão 5.0 ou superior, e o nosso TypeScript aqui é a versão 5.0.4, então nós estamos dentro dos pré-requisitos. Então o que a gente precisa trabalhar aqui agora? A gente precisa instalar algumas bibliotecas. Dentre elas, a primeira biblioteca que ele pede para instalar é justamente a @reactnavigation/native. Esse @next quer dizer que a gente está querendo pegar a última versão estável dessa biblioteca, tá bom? Então, a gente vai copiar este comando, eu vou utilizar o próprio Yarn. Vou dar um clear para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar aqui juntos, tá bom? Vamos dar um clear, opa! Vamos subir aqui e eu vou colar esse nosso comandozinho para instalar a nossa biblioteca. E acabou de instalar a nossa biblioteca, perfeito, tudo maravilhoso. Ele fala aqui que a gente precisa instalar mais algumas outras bibliotecas, dentre elas a React Native Screens e a React Native Safe Area Context. Tá? Um adendo apenas, se você estiver utilizando Expo, você vai precisar utilizar esta linha de comando, tá? Como nós estamos utilizando a versão nativa do nosso projeto, né? A versão CLI, na verdade, do nosso projeto, iremos utilizar essa linha mais abaixo de comando. Então, eu irei copiar, irei colar também aqui, deixa eu dar um clear novamente, iremos colar aqui para instalar essas novas bibliotecas. E aqui ele dá alguns outros adendos para a gente. Primeiro que para o iOS, nós precisamos instalar os nossos pods, né? Então, no meu caso, como estou utilizando o iOS, eu irei dar um cd iOS e rodar o comando pod install, beleza? Para instalar as dependências para o nosso projeto iOS. Se você estiver em um Windows ou em um Linux, lembrando que você não consegue instalar os pods. Isso funciona apenas para máquinas Mac que estejam configuradas, tá bom? No Windows e no Linux, não precisa nem se preocupar com este comando. Beleza, para o iOS configurado e já instalado, né, as dependências certinho, a gente vai partir agora para o Android. A partir da versão 0.74, 0.73, se não me engano, do React Native, o Android ele já trabalha com Kotlin. Mas aqui a gente vai trabalhar com Kotlin, nós estamos na versão 0.74, né, iremos instalar aqui esse trecho de código, mas se você estiver utilizando um projeto que seja com Java, você vai simplesmente copiar aqui a versão Java, né? Na verdade, selecionar a opção Java e apenas copiar esse código e colar, tá? Na main activity. O caminho é exatamente o mesmo. Então, a gente vai utilizar o Kotlin, iremos copiar esse trecho de código, iremos vir aqui em Android, app, src, main, Java, tá? Por mais que aqui no nosso projeto é Kotlin, mas a pastinha se chama Java. Se para você estiver Java, né? Se estiver Java para você, então beleza, não tem problema nenhum. Vocês irão poder colar o código, tá? Mas lembrando que ao invés de você selecionar Kotlin, vocês irão selecionar Java, beleza? O caminho
é o mesmo. No nosso caso aqui do Kotlin, nós iremos instalar, na verdade, colar esse código na última linha aqui, né? Antes do fechamento do último parágrafo. Antes do fechamento do último parágrafo, beleza? Só que nós precisamos também instalar, na verdade, adicionar, né, a importação do OSBundle, né? Então, nós iremos voltar ao nosso projeto e aqui abaixo dessa última importação, nós iremos adicionar essa nova importação do bundle. Então, beleza, para o Android também está configurado e você consegue agora começar a trabalhar com as configurações do React Navigation, tá? Lembrando que nós iremos instalar outras bibliotecas, só que a gente faz isso no decorrer da configuração. Então, o que a gente vai seguir aqui agora é justamente o setup de configuração das nossas rotas de navegação. E nós temos duas opções que são muito importantes. Nós temos a opção estática de configuração e a opção dinâmica de configuração. Vini, qual que é a diferença da versão estática para a versão dinâmica? A versão estática, toda rota tem acesso a todos os tipos de rotas, seja você autenticado ou você não autenticado, por exemplo. A versão estática, ela é mais dedicada para aplicativos que são mais simples, no modo assim de dizer. Aplicativos que não precisam ter navegações mais complexas. Então, um aplicativo que não tem, por exemplo, usuários autenticados, não precisa ter uma rota muito complicada, muito complexa, né? Diversos tipos de níveis de acesso. Uma rota, um aplicativo onde qualquer rota pode acessar qualquer rota. Então, beleza, o estático serve. Só que eu irei ensinar aqui o modo dinâmico. Por que o modo dinâmico? Porque eu quero que você aprenda de um modo de configuração onde você vai aplicar para qualquer tipo de projeto, né? Mesmo que seja um projeto que seja robusto, né? Então, essa é a nossa intenção. Então, para isso, a gente vai seguir o modo de configuração dinâmica, beleza? Então, para trabalhar com o modo de configuração dinâmica, nós iremos precisar trabalhar com o Navigation Container. Nós iremos definir um container de navegação, um contexto de navegação que seja global. E a partir desse contexto de navegação, ou uma navegação, ou outro tipo de navegação, que vai ter acesso às suas rotas específicas, beleza? Um contexto não vai ter acesso a outro. Isso por questão principalmente de segurança, beleza? Mas sem enrolar demais, vamos partir para o código. Tá? Então, nós já temos aqui a nossa screens, né, aqui dentro da SRC, e se nós iremos trabalhar com rotas, nós iremos criar uma nova pastinha chamada Routes, beleza? Routes. Só mostrando aqui para vocês que as minhas pastas estão com layouts, né, com os íconezinhos bem diferentes, bem bonitinhos, porque eu tenho extensão aqui chamada Icon Them, Material Icon Them. Beleza? Então, é por isso que eu tenho os ícones diferentes. Se para você tiver um ícone comum, tá? Não tem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então, dentro da pastinha Routes, eu vou criar um arquivo chamado index.tsx. Dentro do meu arquivo chamado index.tsx, nós iremos fazer essa configuração aqui de container, tá? Então, a primeira coisa que ele pede para a gente é justamente importar o Navigation Container. Então, eu vou dar um import Navigation Container, já deu aqui para minha opção, Navigation Container, beleza? E aqui dentro eu vou criar o nosso container de navegação. Eu vou chamar esse cara, vou dar um export default function, e vou chamar ele de Routes Container. Opa, Container, beleza? E dentro deste Routes Container eu vou dar o return, e aqui dentro de return eu vou passar um Navigation Container pra gente, beleza? E aqui dentro desse Navigation Container, a gente vai passar qual é as navegações que nós teremos acesso através desse Navigation Container. Como vai ser um arquivo de visualização, precisamos, né, obrigatoriamente, importar o próprio React. A gente já volta nesse arquivo, porque agora a gente já tem configurado, tá? Tanto que aqui mostra pra gente, aqui, ó, rest of your app code, né? O que é o restante do seu código, que é justamente aqui dentro vão as telas, né? Quais são as telas que esse nosso container, essa nossa navegação de container, ela terá acesso, que é justamente a nossa próxima etapa. E para a gente seguir nossa próxima etapa, aqui no próprio Hello React Navigation, né, a gente precisa entender alguns tipos de navegação. Nós temos dois tipos de navegação que são muito comuns. O navegação do tipo stack, que é aquele tipo de navegação que praticamente 100% dos aplicativos que trabalham com navegação, né, possuem, que é o quê? O navegação de stack é justamente de pilha, né?
que é uma navegação em cima da outra. Então, se você está na tela de login, vai para a tela home, depois vai para a tela de profile, depois vai para a tela de cadastro, de pagamento e assim por diante. Então, você vai empilhando essas suas rotas, né? Então, quando você dá um voltar no Android, né? Clicar no botão de voltar no Android ou fazer o gesto de arrasto no iOS, ele vai voltando às telas anteriores, porque é uma pilha. Então, nós temos esse tipo de navegação stack, que é está em uma tela, vai para outra tela. Está naquela tela, vai para outra tela. Então, esse tipo stack é o mais comum. E temos também o tipo de navegação de menus, que é o Tab Navigation, que hoje em dia é muito comum e muito usado, que é aquela navegação, né? Aquelas opções de menu que estão lá abaixo do nosso aplicativo. E a navegação do tipo Drawer Navigation, né? Que é aquela navegação de gaveta, que ela aparece do lado. Muito comum aparecer da esquerda para a direita, né? Tem lá uma opçãozinha de um menu hambúrguer, você clica, ele aparece um menuzinho ali, Drawer Navigation. Então, o que a gente vai aprender hoje aqui é justamente o mais usado, que é o Stack Navigation, beleza? Fala aqui um pouquinho sobre Stack Navigation, como é que funciona o Stack Navigation, e ele fala aqui também de duas bibliotecas que a gente precisa instalar, que é justamente o @react navigation /native stack, @next de última versão estável. A gente vai copiar este código, iremos dar um clear aqui no nosso terminal, vamos instalar. Enquanto instala, a gente vai ver aqui que ele precisa de uma outra biblioteca, que é justamente o @react navigation /elements, beleza? Iremos copiar também. Aqui já terminou a instalação, vamos dar um clear e vamos adicionar também essa biblioteca, beleza? Estou dentro da pasta iOS, se você estiver no Android não tem problema nenhum, tá? A gente pode instalar dentro da pasta iOS. Eu vou voltar mesmo só para a gente ter um terminal aqui bem mais enxuto, tá bom? Ficar igual ao terminal de vocês. Então, beleza. Nossas navegações já estão ok, já estão trabalhando aqui, já estamos trabalhando com nossas rotas de navegação, já estamos aptos a trabalhar com o tipo stack, e a gente vai seguir aqui o nosso modo de configuração, tá? Lembrando que tem o tipo estático e o tipo dinâmico, nós não estamos trabalhando com o tipo estático, que a gente já mencionou, né, na configuração do container, nós estamos trabalhando com o tipo dinâmico, né, que é o tipo mais robusto que existe de navegação. Então, aqui no tipo dinâmico, a gente precisa agora criar as nossas rotas do tipo stack. E para isso, a gente vai separar isso também em um arquivo, para ficar muito mais organizado, né? Organizado dentro do nosso projeto. Então, aqui dentro de routes, a gente vai criar agora um arquivo chamado stack.tsx. E aqui dentro de stack.tsx, nós iremos trabalhar com as nossas rotas. Como é um arquivo de visualização, obrigatoriamente precisamos trabalhar com o React. E para a gente trabalhar com as nossas navegações do tipo stack, a documentação fala para a gente que a gente precisa trabalhar com Create Native Stack Navigator. Então, eu vou importar o Create Native Stack Navigator. É isso mesmo, Create Native Stack Navigator, isso mesmo. É de dentro de native /stack, né? Beleza? E aqui dentro, nós iremos agora criar o nosso Stack Navigator. Iremos utilizar Stack Navigator é igual ao que vem ali da função Create Native Stack Navigator, né? Isso aqui é uma função para a gente. E agora a gente cria, né, o retorno dessas nossas telinhas, né? Então, deixa eu só descer isso aqui. Nós iremos criar um export default, um componente mesmo, né? Default stack, function, default function, stack navigation app, né? Porque é a navegação do nosso aplicativo. E aqui dentro nós vamos dar um return. E esse return vai ser o seguinte, vai ser justamente nesse Stack Navigator que a gente acabou de criar. Stack Navigator, beleza? E esse Stack Navigator, ele tem algumas opções. Se nós passarmos Stack Navigator ponto, vocês vão ter que ver que tem a opção do Group, Navigator, Screen e Config. Nós iremos utilizar o Navigator, porque queremos criar como se fosse grupos de navegação, né? Grupos de navegação da nossa aplicação. E esses grupos de navegação, iremos receber outro Stack Navigator, que para cada tela, iremos chamar um Stack Navigator.screen, screen de tela, beleza? Iremos fechar aqui nossa tag, beleza? Só que ele acusa pra gente que ele espera dois parâmetros. O primeiro parâmetro é justamente o nome. Qual que é o nome dessa rota? Qual que é o nome dessa tela que você quer definir? O nome dessa tela que nós queremos definir é a tela login,
beleza? Que é a primeira tela que a gente quer renderizar. E outro parâmetro que ele espera para a gente é justamente o component. Por que component? Porque a tela que a gente possui nada mais é do que um componente. Isso aqui nada mais é do que um componente. Só que nós queremos transformar agora esse componente em uma tela, em uma rota de navegação, certo? Então, para isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar importar o login de dentro de screens/login. Iremos importar a home de dentro de screens/home e iremos importar também o register de dentro de screen/register. Então, aqui no login, nós iremos falar que a rota login corresponde ao componente, obviamente, login também, certo? Então, iremos replicar isso aqui mais 2 vezes, porque a nossa próxima rota, que é a rota home, corresponde ao componente home. E a nossa próxima rota, register, corresponde ao componente register. Beleza? Então, sempre é dessa forma. Então, nosso grupo de navegação possui as nossas rotas de navegação. E o nome da nossa rota de navegação, toda rota precisa de um nome e toda rota precisa dizer qual componente correspondente àquele nome. Isso significa que, se eu chamo login, o componente precisa se chamar login? Não. Eu poderia passar aqui que login recebe home. Só que, cara, não é semântico, porque login precisa receber um componente pertinente a login, certo? Então, aqui no caso, nós iremos definir que a rota login recebe login. Então, voltando aqui ao nosso Navigation Container, agora sim estamos aptos a colocar quais serão as rotas de navegação que irão estar dentro desse nosso Navigation Container, que será justamente a nossa, qual é o nome da nossa rota de navegação? Stack Navigation App. Né? Então, aqui passamos Stack Navigation App, já nos dá a opção aqui de importação, importou aqui para a gente, tá vendo? E aqui nós podemos fechar na própria linha, beleza? Como nós instalamos dependências nativas, né, tanto para o iOS quanto para o próprio Android, então a gente precisa rodar novamente nossa aplicação, certo? Então vamos rodar aqui de novo um Yarn iOS. Beleza, o nosso aplicativo acabou de rodar aqui novamente, tá? Só que nada mudou. Por que nada mudou? Simplesmente, né, nós temos todo o projeto aqui configurado, tudo certinho, está tudo configurado aqui para a gente. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente. Está tudo configurado, né, nosso stack, nossa container. Só que nosso app.txt continua apontando ainda para o login. Nós precisamos apontar agora para a routes container, certo? Então, aqui no lugar de login, né, nós não iremos importar mais login, iremos importar routes container de dentro de .routes. E aqui no lugar de login, né, nós iremos agora chamar a nossa routes container. Iremos fechar na mesma linha. Agora, se vocês perceberem, vocês vão ver aqui que agora mudou um pouquinho, né? O que apareceu? Continua aparecendo aqui login pra gente, só que apareceu esse header aqui. Esse header é da nossa própria aplicação, né? Na verdade, nossa própria rota de navegação. Por padrão, esse nosso Stack Navigator aqui, ele aplica um login. Para a gente retirar esse login, a gente pode retirar posteriormente, mas no momento nós iremos deixar ele aqui, porque a gente vai precisar um pouquinho dele para a gente poder trabalhar com nossa rota de navegação. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é fechar tudo isso, nós iremos ir para nossa rota login, né? E aqui dentro nós vamos trabalhar agora com as nossas navegações. Primeira coisa, nós iremos utilizar o button do próprio React Native, beleza? Iremos passar um title, e esse title vai se dizer ir para a home. Beleza? Ir para a home. Outro botão que se chamar ir para a register. Beleza? Apareceu para a gente, só que como não definimos ação, ele não possui nenhum tipo de ação. Toda rota de navegação, quando nós definimos aqui no tipo na stack navigator.screen, automaticamente algumas propriedades a mais, elas vão por padrão, né? E nós podemos fazer o uso dessas propriedades que vão junto para a gente aqui nessas rotas, né? Que se a gente poder desestruturar aqui, nós teremos duas propriedades, né? A navigation e a route, tá? Nós iremos utilizar agora a navigation. Vai acusar um erro para a gente já vai corrigir esse erro posteriormente. Mas temos aqui o uso da navigation. Essa navigation, nós podemos utilizar ela a cada onPress. Vamos chamar a propriedade onPress, criar uma arrow function, e dentro dessa arrow function podemos passar navigation.navigate, deixa eu só diminuir um pouco aqui para a gente, navigation.navigate,
e iremos passar qual a rota de navegação que nós queremos acessar. A home, né? A home, ela é correspondida aqui pela própria home, certo? Então, para a gente chamar a home, nós iremos chamar pela própria name dela. Então, iremos definir aqui como home. Já para register, vai ser basicamente a mesma coisa. Só que aqui agora não vai ser home, vai ser a própria register, beleza? Então, register. Então, vamos simular. Se o usuário não estiver logado, ele vai clicar em register. Aqui, deixa eu voltar aqui. Ele vai clicar em register e ele vai navegar para register. Olha só, ele já mudou a tela para a gente. Já deu para a gente aqui na própria header uma opção para a gente voltar para a tela login. E falou qual era a tela anterior. Se a gente quiser navegar para home, já navegou também para home. E deu a opção aqui para a gente voltar para o login, certo? Só que nem a home e nem a register possuem mais ações. Então, a gente vai replicar essas ações também para essas telinhas. Então, eu vou copiar esse código e vou ir lá na home. Eu vou adicionar, certo? Eu vou importar a button de dentro de React Native. E aqui eu vou desestruturar e trazer para a gente aqui o navigation. Ok? Não vai ser mais ir para home porque eu estou na home, e agora vai ser ir para login. E aqui eu vou mudar de home para login. A mesma coisa eu irei fazer para register, certo? Eu vou importar o button de dentro do React Native, e esse navigation eu vou desestruturar e vou trazer o navigation aqui de dentro. Ir para home não será mais ir para home, na verdade, ir para register, né? Nós estamos na tela register. Ir para register não será mais ir para register, será ir para login. E aqui não será register, será login. Vamos ver agora se deu certo. Vamos para a nossa telinha, ir para home, beleza, foi para home. Ir para login, foi para login. Ir para register, beleza, a register também tem nossas opções. E aqui a gente consegue agora navegar. Agora perceba que a gente navegou de uma tela para outra tela, de outra tela para outra tela. Lembra do conceito de pilha? Uma tela vai consumindo a outra, vai empilhando a outra, empilhando e empilhando. Olha só, se eu voltar aqui, eu voltei de novo, voltei de novo. Olha só, vou voltando tudo. Voltando, voltei para a última tela. Para a primeira, na verdade, né, que foi a que iniciou. Porque a gente vai empilhando. Chegou ali, eu comecei a voltar. Voltando, até que chegou na primeira tela que a gente trabalhou aqui pra gente, beleza? Então, essa é uma opção que a gente possui. Mas, Vini, e se eu não quiser essa opção aqui desse header, eu posso retirar essa opção do header? Podemos retirar também. Para a gente retirar essa opção do header, nós iremos aqui dentro do stack e nós iremos utilizar um carinha chamado Screen Options. Esse Screen Options, ele recebe um outro objeto. Então, iremos trabalhar aqui com outro objeto, iremos abrir outra chave. E dentro dessa chave, ele aparece uma opção chamada header shown. Não é show, é shown, tá? Então, aqui nós iremos definir agora como false. Definindo como false, ele desaparece, tá? Então, aqui a gente pode ir para home, ir para register, ir para login, e ele nunca mais aparece. Mas, poxa, Vini, e a opção de voltar? Temos duas opções. Ou nós clicamos aqui e voltamos, né? No caso aqui do iOS. No Android, ele tem a própria opção, né, nativa, o botãozinho do Android. Ou nós podemos criar outro botão para voltar para a tela anterior. E para isso é muito simples, né? Aqui na tela de login mesmo, a gente pode replicar esse botão. Vamos definir ele agora como voltar. E o navigation.navigate, ele tem outra função, chamada go back. Como eu quero voltar para a tela anterior, eu não preciso nem saber qual é a tela anterior. Eu posso apenas passar um navigation.go back. Né? Então, para a home eu vou fazer a mesma coisa. E para a register eu vou fazer a mesma coisa. Então, perceba só, eu estou na tela login, certo? Ou estou na tela home. Se eu for para a tela login, a tela anterior minha era a tela home, certo? Então, se eu clicar em voltar, voltei para a home. Estou na tela register. Da register, eu vou para login agora. A minha antiga tela era register. Se eu clicar em voltar, ele voltou para register. Beleza? Então, muito simples nosso estilo de navegação, nossa navegação muito simples, só que ele está acusando o erro. E a gente agora vai corrigir esse erro. E como que a gente consegue corrigir esse erro? A gente consegue corrigir esse erro tipando, né? Definindo, trabalhando com o próprio TypeScript. Então, dentro aqui, deixa eu fechar tudo isso, né? Tudo isso aqui. Dentro da nossa telinha, da nossa pastinha routes, nós iremos criar um novo arquivo e vou chamá-lo ele de screens não, dentro da pastinha routes, iremos chamar a telinha de interfaces. .ts. Não precisa ser tsx porque não é arquivo visual. E dentro dela, nós iremos passar um export type props stack routes.
E aqui nós iremos passar quais são as telas que existem. Existe a tela login, ela é undefined, ou seja, ela é uma tela chamada login, mas eu não espero nada dela, tá? Ela não é string, não é array, não é objeto, não é nada, tá? Eu não quero passar nada, não quero definir ela como nada. Ela é undefined, beleza? E eu também tenho a tela home, que ela é undefined, inclusive as próprias documentações, tá? do React Navigation recomenda que seja trabalhado com undefined quando a gente não espera nada. E temos também a tela chamada register. E vamos definir ela como também undefined. E como que a gente vai utilizar essa Stack Navigator, ou essa interface, né? A gente vai utilizar, deixa eu copiar essa interface aqui dentro do Create Native Stack Navigator. Nós iremos abrir tag e já fechar essa tag. Iremos passar a própria Stack Routes. Vamos importar ela de dentro de interfaces. Quando nós passamos aqui esse name, vocês vão ver, se eu der um Ctrl+, vocês vão ver que já temos as opções. Dentre elas, por exemplo, a Register, né, que é a que falta. Então, se eu colocasse aqui uma outra opção, como por exemplo, uma tela chamada Profile, e defini-la como Undefined, por exemplo, vocês vão ver que também temos aqui a opção Profile, né? Só que como não existe, eu vou apenas retirar essa opção. Só que mesmo que a gente tipou aqui as nossas opções que nós temos aqui de navegações, de rotas, né? O nosso navigation, ele continua dizendo pra gente que é implicitamente do tipo N, né? Que é qualquer coisa, porque não foi definido, não foi passado nenhum parâmetro para ela, né? Não foi passado nenhum tipo de tipagem para esse navigation. E aí que entra que a gente vai trabalhar também com a tipagem para essas telas. Então vamos criar um export type props screens app, beleza? Que são as telas da nossa aplicação, e vamos passar que ela recebe um native stack screen props, tá bom? E dentro dessas stack screen props, nós iremos dizer quais são as telas que nós possuímos, que são justamente as telas que vêm de props stacks route, beleza? Então, dessa forma aqui, nós conseguimos tipar as nossas telinhas, porque nós definimos o que o próprio React Navigation já espera e definimos quais são as telas que o nosso projeto possui, certo? Então, dessa forma, olha só, aqui dentro a gente pode passar 2 pontos, né, da desestruturação, e podemos passar aqui essa tipagem. Então perceba que automaticamente essa tipagem foi embora, o erro de tipagem foi embora. E olha só que bacana, se aqui eu tenho navigation.navigate e eu dar um Ctrl+ dentro dessas aspas, já passa pra gente aqui quais são as rotas disponíveis, cara. Então a gente já consegue ver quais são as rotas disponíveis nessa nossa navegação, né? Então se eu tenho a login, eu tenho aqui a login disponível. Vini, se eu quiser criar uma nova tela, vou criar aqui a tela chamada Profile novamente, né? Que a gente já viu ali. Cria a tela Profile. E olha só que bacana. Ctrl+, tenho aqui a tela Profile. Mas claro, galera, e muita atenção, que se eu crio aqui a tipagem, né, que existe a tela Profile, por favor, galera, definam também aqui a nova telinha de vocês, porque senão vai dar erro na aplicação de vocês, tá? Não coloque que você quer navegar para uma tela que não existe, tá? Você só pode navegar para telas que existam, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é replicar essas mesmas tipagens para as outras telinhas, né? Para a login, importei de routes/interfaces e também a register e vamos importar ela, né? De dentro também de routes/interfaces. Então, que agora, olha só que bacana, nós podemos navegar, né? Vamos dar um reload na nossa aplicação. Vamos navegar aqui na nossa aplicação, ir para Home, ir para Register, voltar. E assim, aqui agora, nossa aplicação está muito, muito, muito bacana para a gente poder trabalhar em nossos projetos. Só que existe aqui também uma opção muito bacana que tem nas nossas navegações, né? Vamos fechar tudo isso aqui para a gente não trabalhar com nada mais. Vamos fechar nossa routes. Vamos vir aqui na nossa home. Geralmente, quando a gente loga a nossa aplicação, né? A gente acabou de logar a nossa aplicação, a gente vai para home, a gente já sabe quem é aquele usuário ou quem que não é aquele usuário, né? Então, se eu passar aqui, por exemplo, uma vírgula, vocês vão ver que nós temos outro parâmetro chamado route, né? Dentro dessa route, nós podemos trabalhar com parâmetros, né? O que são parâmetros aqui no contexto de navegação? São informações, né, que a gente envia, dados que a gente envia de uma tela para outra. Por quê? Vocês sabem, né, que na programação aqui no React Native, se a gente não tiver um controle de estado, a gente não sabe o que tem no componente, a gente não sabe o que tem na tela, em comparado com outra tela. Então, a tela home não sabe o que tem na tela login.
A tela login não sabe o que tem na tela home, se a gente não tiver um controlador de estado para isso, beleza? Só que a gente consegue enviar parâmetros, a gente consegue enviar uma informação. Então, a tela login envia uma informação onde a tela home recebe essa informação. E a gente trabalha isso com justamente parâmetros. E como que a gente define esses parâmetros? Aqui na tipagem das nossas routes, nós iremos trabalhar e vamos chamar aqui, deixa eu retirar esse profile, vamos falar que a tela home, ela recebe uma informação específica, não vai ser mais undefined. Agora vamos dizer que essa nossa tela home, ela recebe uma informação de name. E essa informação de name é uma informação do tipo string, certo? Então, olha só que bacana aqui agora que acontece pra gente. Se eu vier aqui na minha tela login, vocês vão ver que agora vai causar erro, tanto na tela login quanto na tela register, vai causar erro. Por que ele vai causar erro aqui? Voltei aqui para a tela login. Vamos causar erro porque a nossa home, ela aguarda, ela espera que seja enviada um parâmetro chamado name. Cadê? Name, tá vendo? Aqui, ó. Seja enviado o parâmetro name, e esse name é do tipo string. Por quê? Porque ele é obrigatório. Se eu passar aqui, ele é opcional, beleza. Não vai dar erro mais, porque ele agora é um parâmetro opcional, certo? Só que se eu definir ele como obrigatório, vocês percebem que ele vai causar erro. Então, enquanto eu não passar após o nome do parâmetro, passar uma vírgula, passar um objeto, declarar objeto, declarar o nome do objeto que é name, tá vendo? Olha só que bacana. Ele já fala para mim que é name, né? Se eu passar o objeto aqui, já fala que o que espera é name. E falar que esse name aqui se chama Joãozinho, ele não para de acontecer esse erro para mim, certo? Então, aqui na minha tela login, eu vou enviar essa informação, esse parâmetro. E eu vou falar que esse parâmetro se chama Joãozinho. Então, toda vez que eu clicar ali no botãozinho Home, aqui ó, no botãozinho Home, ele vai disparar a informação, vai mandar essa informação, esse parâmetro, o Joãozinho, aqui para a tela Home, para a gente. Então, a gente vai conseguir visualizar, vai começar a conseguir visualizar essa informação para a gente. E como que a gente captura? Se a gente está enviando esse parâmetro, como que nós capturamos esse parâmetro lá dentro da nossa Home? Né? Então, aqui ó, eu vou falar Home, ponto final, olá. Como que eu capturo aqui e imprimo em tela olá Joãozinho? Simplesmente, após o navigation, nós damos uma vírgula, nós passamos Ctrl barra e temos o route, né? E dentro desse route, nós podemos passar aqui, ó, route.params. E qual que é o nome desse nosso parâmetro aqui dentro que nós definimos, né? O nome do nosso parâmetro é justamente name.name. Então, aqui agora, se nós estamos na tela login, lembra que somente a tela login está enviando essa informação chamada Joãozinho, né? Estamos na tela login, ó. Tela login, e estamos enviando esse parâmetro name chamado Joãozinho. Então aqui vamos para home, olha aqui ó, olá Joãozinho, dentro da tela home aqui ó, home, ponto final, olá Joãozinho. Se eu vier para register e passar e entrar na home, vocês vão ver que vai quebrar a aplicação. Por quê? Porque a register não está enviando nenhuma informação, nenhum parâmetro para a nossa tela home, certo? A register está enviando nada, então eu vou enviar também pela register, né? Então eu vou falar aqui name. Agora, na register, vai enviar a Vini. Por que eu vou passar que vai enviar a Vini? Para vocês verem que uma tela não depende da outra. A informação de uma não depende da outra. Eu posso enviar uma informação para a home, uma informação através da tela login e outra informação através da tela register. Então, se eu for para a home, é Joãozinho, vou entrar na register e da register vou ir para a home. E agora fala aqui, ó, olá Vini. Login, home, olá Joãozinho. Register, home, olá Vini. Olha só que bacana, muito, muito, muito bacana, né, cara? Bacana demais. Só que vocês vão ver e vão perceber que vocês são devs muito avançados, que a home está acusando erro pra gente. Por que a home está acusando erro pra gente? Sendo que a gente declarou aqui na interface que a nossa home recebe um name. Simplesmente porque a nossa rota de navegação aqui, ela não sabe onde que ela está. Ela não sabe se ela está dentro da tela login, ela não sabe se ela está dentro da tela home, ela não sabe se está dentro da tela register. Por quê? Somente a interface, somente a home, né, somente a tela home tem o parâmetro name. As outras telas não possuem e ela não sabe em que tela que ela está. Se ela não sabe em que tela que ela está, ela vai, cara, ó, eu sei que existe home name em algum local aí, mas eu não sei onde que eu tô. Então, pode dar erro isso aqui, né? Pode dar, em algum momento isso aqui pode dar erro. E o que a gente vai falar agora para nossas rotas de navegação, muito bacana isso aqui. Muito, muito bacana. Eu quero muito que você preste atenção aqui agora nesse momento. O que a gente vai fazer aqui agora é tipar em que tela que a gente está. Porque assim, tipando em que tela a gente está, a gente sabe o que essa tela recebe ou o que essa tela envia. Bacana, né, cara? Bacana demais. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fechar tudo isso aqui. Vamos fechar tudo isso aqui novamente. Vamos trabalhar apenas com a nossa interface. Aqui agora entra um conceito de
tipagens que sejam de forma dinâmica, né? A gente vai deixar uma tipagem genérica, na verdade, né? Iremos abrir aqui tag, abrir tag, né? Fechar tag, né? E aqui dentro nós iremos passar um T. Iremos passar que esse T recebe as informações de dentro de prop stack routes, ou seja, queremos que esse T corresponda apenas às informações de prop stack routes. E como que a gente faz isso? Nós iremos passar um extends, porque ele estende essa tipagem de prop stack routes. Como ele é um objeto, nós queremos pegar a chave desse objeto. E para a gente pegar a chave desse objeto, nós iremos passar uma keyoff, o keyoff de props stack routes, beleza? Então, toda vez quando a gente for importar essa nossa tipagem, na importação é que nós dizemos em que tela que ela está, né? Então, como que nós dizemos em que tela que ela está? A gente vai simplesmente abrir tag e fechar a tag aqui, ó. E desse momento, né, sinal de menor e sinal de maior, aí nesse momento a gente vai conseguir dizer em que momento que ela está. Basicamente como está aqui, né? Então aqui nesse Native Screen Props, ele recebe também outro parâmetro, que é justamente o quê? Em que tela que nós estamos, né? E como que a gente define que tela que nós estamos? Nós passamos aqui um T, que é o quê? Que é essa genericidade, não existe essa palavra, né? Mas esse T aqui genérico, a gente passa para cá, para essa informação aqui da nossa rota. Então o que que isso faz? Isso faz com que na importação, nós dizemos em que tela que nós estamos e assim nós conseguimos capturar o parâmetro exato dessa tela. Dessa forma, nós conseguimos evitar erros em tempo de desenvolvimento. Bacana, né? Então, vamos para a prática aqui, vamos ver. Então, nesse momento aqui, vocês vão ver que agora a tela home, ela vai acusar a falha. Por quê? Porque agora ela espera um parâmetro genérico, certo? E esse parâmetro genérico corresponde, na verdade, né, aqui a essas informações, ou login, ou home, ou register. Então, aqui dentro de home, olha só que bacana. Eu vou passar aqui agora que nós estamos dentro de home. Então, esse erro some. Por que esse erro some? Porque automaticamente ele entende que, como está dentro de home, a tela home recebe o parâmetro name. Então, olha só, se eu passar parameters.name, se eu passasse que esse carinha aqui, na verdade, não era home, era login, olha só ele acusando o erro, porque não existe o parâmetro name dentro de login. Só existe o parâmetro name dentro de home, beleza? Então, em login eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dizer que eu estou dentro de login. E em register, eu vou dizer que eu estou dentro de register. Bacana, né? Muito, 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 muito bacana, cara. Espero muito que você tenha entendido esse conceito. Porque se não entendeu, volta, assiste e reassiste. Então, vamos ver como nosso aplicativo ficou? Vamos dar o reload? Então, eu estou dentro de login, vou para home. Nossa home está enviando, né? Nosso login está enviando o parâmetro Joãozinho, né? Eu posso voltar, eu vou para register. A register, se eu for para home, ele está enviando o parâmetro Vini, né? Então, aqui, ó, olá, Vini. Então, aqui a gente pode navegar de uma tela para a outra, beleza? Galera, espero que você tenha entendido esses conceitos aqui nesse vídeo, né? Nós tipamos de uma maneira muito robusta a nossa aplicação, né? Nós conseguimos passar em que tela nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que essas telas esperam, e isso é muito importante para a nossa aplicação, para que a nossa aplicação saiba de fato de onde ela vem, para onde ela vai e o que ela faz. Isso é muito importante. Espero que você tenha entendido o conceito de navegações do tipo stack. Deixa aqui abaixo nos comentários, fala pra mim o que você gostaria de encontrar aqui no nosso canal, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima. Segue lá no Instagram, tá bom? Vamos ficar muito felizes. A gente fala muito também sobre programação por lá. Até mais, tchau, tchau.